abundância. Abundância. Hoje é a chave de número 18 das 40 chaves que nós vamos ver com o Pablo Marçal do programa SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, até o final de dezembro, ok? Então, abundância. Então, para começar a falar da abundância, nós vamos falar de 3 coisas, 3 níveis. Escassez, abundância e transbordo. Escassez, abundância e transbordo. Então, imagina que a escassez aqui tem 7 níveis, né? Então, imagina que aqui, isso aqui são os níveis da escassez, ok? E você encheu aqui os níveis da escassez, aí você vai também ter os 7 níveis da abundância, e depois o transbordo não tem nível, porque quando transborda, puf, começa a transbordar, não para mais, certo? E você pode escolher assim, imagina que você está na escassez, e está aqui com esse pouquinho de água aqui, certo? E tem um furinho aqui. E aí você tem lá, você pode ter 50 mil litros de água, mas você está vivendo com 50 litros de água, e você fala, não, está tudo bem, está tudo bom, estou conseguindo pagar minhas contas, está tudo ótimo, né? Você fala, não estou escasso não. Tá assim, está escasso porque você pode subir tudo isso aqui, ó. Igual lá o canal do Panamá, sabe? Aquele canal que você tem que subir água, sobe para o navio poder passar, para poder transbordar. Então, a mesma coisa aqui, você tem que fechar esse buraquinho que está fazendo com que você tenha escassez, para conseguir subir os níveis da escassez, passar para os níveis da abundância e ir para o transbordo. Quem tem escassez não pode colaborar com ninguém, certo? Quem está na abundância já pode colaborar, mas quem está na escassez não. Então, por exemplo, a alma generosa prosperará. Ninguém consegue ser generoso com escassez. Ninguém transborda com escassez. Só transborda depois que quando chega no nível máximo de abundância, e aí transborda. Então, por exemplo, se você tem essa caixa d'água aqui com esse furinho, certo? Que você está lá vivendo com aquilo. Então, sim, se o seu movimento é só pagar conta, você trabalha para pagar conta, o Pablo brinca com a gente, arruma mais conta para você pagar, para ver se você produz mais, e aí depois você tira essas contas para ver se te sobra um dinheiro, né? Porque senão, se você só está acostumado a pagar conta e se mantém ali e não põe nenhum desafio para você, você vai ficar naquela vida desse tantinho de água aqui, em vez de transbordar. Então, aí quando você bate a sua capacidade máxima, certo? Da abundância, você passa para o transbordo. E é o seguinte, então a escassez é quando você não tem nem para você e não pode dar para os outros. A abundância é quando você tem muito para você e para a sua casa. Você tem muito para você e para a sua casa. E o transbordo é quando você tem para quem quiser. Você pode dar para quem você quiser. Você tem muito, você transborda, certo? Então, assim, muita coisa da escassez é mental, a gente sabe que muita coisa é emocional, são coisas que foram construídas na sua vida. Então, são aquelas historinhas que você conta sobre tudo isso, sobre a dificuldade de ter abundância, sobre os bloqueios que você tem para conseguir produzir, criar, conquistar mais dinheiro na sua vida. E aí o Pablo sugere que a gente troque a palavra controle financeiro por gestão de riquezas. Trocar controle financeiro por gestão de riquezas. Porque ele dizia que antes, quando ele tinha um controle financeiro, que ele anotava até as balinhas que ele chupava, ele tinha lá um controle, uma lista do que ele gastava, tudo. E para que isso servia? Não servia para nada. Porque ele anotava, gastava energia e ficava cada vez mais pensando o quanto que ele não tinha. Então, ele mudou para gestão de riqueza. E aí, na gestão de riqueza é o seguinte, tem que aumentar as minhas entradas, certo? Diminuir as minhas despesas e aumentar os custos. E aqui vem uma informação muito importante. Despesa é diferente de custo. Despesa é aquilo que você gasta mesmo e não volta mais. O custo, imagina que o custo é aquele dinheirinho assim, são coisas que você tem, mas que ele sai e volta com um monte de dinheirinho junto. Então, imagina que você tem um prédio, que você tem um carro, que você tem um avião, que você tem um helicóptero, e aquilo tem é um custo para você, certo? Só que se você sabe lidar com isso, vira custo. Por quê? Porque você vai conseguir receber, aquilo vai trabalhar para você, certo? O avião, ou o helicóptero, ou a casa, ou o apartamento, ou a sua empresa, você vai conseguir que aquilo te dê algum retorno que você não precise pagar, gastar aquela despesa daquele aluguel ou daquele investimento que você fez. Então, o Paulo sempre pensa nisso, né? Ele não tem problema para ele gastar 150 mil, 200 mil, desde que seja um custo, desde que seja um dinheiro que volte para você de alguma forma e não só uma despesa, o dinheiro que só sai. Então, assim, para ele assim, gastar R$5 com uma despesa que só vai embora, ele não gosta.
Mas, se for um custo, se for algo que, não, eu vou investir aqui, vou colocar isso aqui vai trazer mais dinheirinhos para mim. Então, assim, sempre estar atento a isso. Você vai comprar um carro novo, uma casa nova, algo assim tremendo, pergunta se aquilo, isso, né, se isso se isso vai aumentar o meu branding, se eu vou melhorar minha marca com isso, se eu vou melhorar minha produtividade, se isso vai me trazer mais dinheiro, como é que é isso que eu estou comprando, que eu estou escolhendo? Isso realmente vai expandir alguma coisa na minha vida ou será só uma despesa? Por quê? Porque se é só uma despesa, é como se você estivesse carregando todo aquele aluguel, todo aquele investimento nas suas costas, e aí você quebra. Então, quebrou a coluna, quebrou a pessoa. E é a mesma coisa. Então, como é que você pode viabilizar tudo isso? E aí ele conta a história do avião, a história do carro, do piloto de corrida, que ele foi o único piloto de corrida do Brasil que se tornou milionário. Afinal de contas, todos os pilotos ficam aí procurando patrocínio, estão sem dinheiro, e ele não. Ele usou tudo aquilo, não está usando os carros, ele está alugando os carros, certo? O helicóptero dele também, ele não pode alugar, mas ele coloca pessoas lá para agilizar um negócio. Então, quanto que ele já ganhou com isso? O avião idem. Enfim, então você sempre pensar nas coisas como custo, eliminar a despesa da sua vida. E aqui ele fala, despesa é uma energia que não volta. Despesa é uma energia que não volta. Então você deve trocar por custo. Então mapear na sua vida tudo aquilo que é uma despesa. Mapear, olhar tudo que é despesa e começar a trocar por custo e não despesa. E aí você faz o quê? Você tem que começar, claro, né? Começar a fazer crescer suas entradas, porque aí as suas despesas também ficam insignificantes. Mas mesmo assim, o Pablo nunca compra, nunca faz nada pensando, ele nunca aumenta a despesa. A ideia é realmente transformar tudo em custo. E inclusive assim, você vai comprar um carro ou coisa assim, compre como um vendedor de carro, como um profissional da área. Né? Por que um comprador de carro consegue comprar carro mais barato? Porque ele pesquisa, ele é um profissional, ele sabe que tem pessoas querendo vender. Então, por que você também não escolhe fazer dessa forma, em vez de você fazer alguma coisa, comprar um carro mais caro? Não, se ele também consegue, você também consegue. Então, por que não fazer como um profissional? O que mais? E tudo assim. Então, o custo dá retorno, o custo dá retorno, despesa dá só tristeza. E muita gente também tem a ideia de que, às vezes, ser rico, ter muito dinheiro, dá trabalho demais, porque tem que resolver muitas coisas, tem uma vida muito agitada, tal. Então, tudo isso são crenças, são limitadores que você tem em você, que você vai trabalhando no seu processo também, para você perceber se você não está deixando de produzir mais, de criar mais dinheiro, de conquistar mais, porque você sabe que, às vezes, ser rico dá muito trabalho. Ok? E aí ele fala que não tem nada que faz entortar as costas dele, que realmente ele trabalha com essa questão do custo. Como é que ele vai viabilizar aquilo, aquele bem que ele adquiriu? E aí ele sugere que a gente faça uma limpeza na nossa casa, que aqueles itens que a gente comprou, aqueles itens bobos que a gente comprou na nossa casa, que a gente faça uma limpeza daquilo, que a gente elimine isso, porque não faz mais sentido ter aquilo na nossa casa, aquela energia parada, que não mudou a nossa vida. O que mais? Você não sobe um degrau da abundância se você não eliminar um de escassez. Você não sobe um degrau da abundância se não eliminar um de escassez. E se você amar a escassez, você não vai sair dela nunca. Se você amar a escassez, você não vai sair dela nunca. Você tem que repudiar a escassez. E agora eu vou parar esse vídeo aqui e vou gravar o segundo vídeo, senão eu não consigo subir, ok? Então fica aqui o final da primeira parte do vídeo da abundância. E vamos para a segunda parte.